Ça va? C'est bon? Tout le monde est là? Verdade. Ok, ok, on arrive doucement. Ça va? Conseguimos achar todos os lugares da descrição? O que é que se passa? Já voltamos todos? Acho que sim. Eu não vi quantos nós éramos. Enfin, 9, talvez, acho que sim. Acho que tá todo mundo. Très bien. Donc, la correction. Então, aqui, onde é que tá cada um? Esse aqui. Este primeiro pontinho aqui. O que que tá aqui? Ici se trouve le marché. Ici se trouve le marché. Porque na descrição, né, que a gente falou, il se trouve dans la rue. Quando a gente vai falar na rua, a gente fala, ele tá dentro da rua, né? É como se a rua fosse formada daqueles elementos, daqueles prédios, né? Da igreja, da praça. Então, a gente diz que é dans, que é dentro. Imagina, porque a rua daí não seria só a parte da via, né? Seria também a rua com os prédios. Então, os prédios estão dentro da rua. Ok? Então, le marché est dans la rue de l'hôtel de ville, ici, la rue de l'hôtel de ville, et sur la place. Sur, que a gente viu que é em cima, né? Para dizer da praça, a gente diz então sur, que seria em cima da praça, né? A rua a gente diz dentro e a praça a gente diz sobre a praça, sur la place. Ok? Então, ele est dans la rue de l'hôtel de ville et sur la place de l'hôtel de ville. D'accord? Esse daqui, qual que é? Qual que a gente descobriu? Ceci est le restaurant. Le restaurant, l'audience. D'accord? Porque il est sur la place. Então, ele está na praça, né? En face de la mairie. Lembra que a gente falou? L'hôtel de ville pode ser préfecture. Deixa eu escrever aqui para você. L'hôtel de ville, então, pode ser 3 nomes, né? L'hôtel de ville, la préfecture, ou la mairie. Então, monsieur le maire é o prefeito, né? L'hôtel de ville, sempre em maiúsculo, tá? L'hôtel de ville, la préfecture ou la mairie. São os nomes que podem ser chamados, então, tá? La mairie et le maire, é o monsieur le maire, é o prefeito. Ok? Então, aqui, c'est le restaurant parce qu'il est sur la place, então, na praça, né? En face de la mairie ou de l'hôtel de ville. En face de, em frente, né? Na face de. À côté de la pharmacie, ao lado da farmácia. Donc ici, c'est le restaurant L'Audience. Okay? Ici, qu'est-ce que c'est ici? Ici, c'est le cinéma. Le cinéma. Porque il est dans la rue Alexandre Pracher. Il está na rua Alexandre Pracher. À gauche, à esquerda. Se a gente estivesse vendo de frente, né? Na verdade, no plano. Imaginemos que sim. Não vamos complicar muito. À gauche de la bibliothèque. Então, le cinéma est à gauche de la bibliothèque. D'accord? Et le dernier, o último, o que sobrou, então, c'est l'épicerie qui está aqui, né? L'épicerie Fine l'Arbre Blanc.
Donc, l'épicerie est dans la rue Alexandre Prachet, dans la rue, près du cinéma, près de, le cinéma est là, ce cinéma está aqui, então ele está perto do cinema, né? Então, près du cinéma. D'accord, ça va? Des questions? Tout va bien? Agora só um verdadeiro ou falso para a gente terminar e fixar bem a matéria, né? Só para um verdadeiro ou falso rapidinho. Aqui, observando o mapa, né? E tendo a ideia lá dos à côté, en face e derrière, d'accord? Vocês dizem, eu vou ler uma frase e vocês dizem se é verdadeiro ou falso. Ok? Donc, on y va. Le musée Tavé est en face de la poste. Le musée Tavé est en face de la poste. Vrai ou faux? Verdadeiro ou falso? Musée Tavé devant la poste. Oui, c'est faux. C'est falso. Parce que le musée Tavé est derrière, tá atrás, né? Derrière la poste. Ok? Atrás. Deuxième phrase, segunda phrase. Il y a une boulangerie à droite de la banque. Il y a une boulangerie à droite de la banque. Il y a quer dizer tem, né? Depois a gente pode ver isso aqui depois como é que fala. Il y a quer dizer tem. Tem. Okay. Donc, il y a une boulangerie à droite de la banque. Vamos fazer simples, tá bom? Donc, c'est vrai. Se a gente estivesse olhando de frente, é verdadeiro. Tá? Vamos imaginar que a gente está olhando de frente, tá bom? Não complique. Donc, oui, c'est vrai, il y a une boulangerie là, à droite de la banque. On est là. Estamos aqui, d'accord? Terceira frase. Sur la place, il y a tem, né, une pharmacie derrière le restaurant. Sur la place, il y a une pharmacie derrière le restaurant. Vrai ou faux? C'est faux. Parce que la pharmacie est à côté, ao lado, não derrière, atrás. Okay? Então, pharmacie, lembra que a gente achou esse aqui, que é o restaurante? Então, la pharmacie est à côté do restaurant. Então, ao lado. À côté, pas derrière. Okay? Derrière, então, atrás. Okay? Quarta frase. La banque est près de l'église Centaine. La banque est près de l'église Centaine. Vrai ou faux? C'est vrai. La banque est près de l'église. Sim, está perto. O banco está perto da igreja. D'accord? Cinquième et dernière, para acabar a aula, terminar a aula. Donc, l'épicerie fine, l'arbre blanc, est dans la rue Alexandre Prachet. Lembra que a gente viu? L'épicerie fine, l'arbre blanc, est dans la rue Alexandre Prachet, à côté du parking. À côté du parking. Vrai ou faux? C'est vrai. A gente viu que a épicerie está aqui, né? Então, ela está dans la rue, na rua, à côté du parking. D'accord?
Donc, aí, era isso por hoje que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês se tiverem alguma dúvida, não sei se ficou alguma questão. Se tiverem, é só perguntar, estamos aqui, pode perguntar no grupo também, estou à disposição. Espero que tenham gostado e une bonne semaine. Se não tiverem dúvidas, à mercredi prochain, alors. Un grand merci. Fiquem bem, boa semana, boa quarentena, não sei para quem está de quarentena, como nós aqui no Sul. D'accord? Et donc, à mercredi prochain. Esse material, já que não sei se você pegou, esse material que eu estava mostrando, ele está no... É o primeiro material que eu enviei no grupo do WhatsApp, tá? Material complementar, não tem número. Ok? Então só confere lá, tá lá no Drive. D'accord? Merci tout le monde, bonne semaine, bon week-end et à mercredi prochain. Bisous, bisous. Tchau, tchau. Obrigado por terem vindo. Fiquem os que ficaram.